Um dos meus valores principais é a justiça. Eu acho que a pessoa que quer ter um sucesso baseado em princípios, ela precisa ser uma pessoa justa. Sucesso sem estresse. Como que tem impactado vidas e transformado pessoas? E o processo ele é incrível justamente por isso, porque ele faz essa fortaleza dentro de você para aguentar aquilo que você precisa carregar. Meditação não é parar de pensar, e sim você estar presente no que está pensando. Grace Gioviani é uma mulher imparável que não desiste nunca até alcançar o objetivo que foi estabelecido. Olá pessoal, está começando mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil, e hoje vamos falar de como é possível ter sucesso sem estresse. No episódio 87 trouxemos uma convidada muito especial, uma mulher que superou desafios inimagináveis para se tornar uma verdadeira titã no mundo dos negócios. Mas antes de iniciarmos, se inscreva no nosso canal, aperta no sininho para você receber as notificações. Estamos aqui semanalmente trazendo os conteúdos desse universo do ser humano, né? Como ser um ser humano melhor, sempre trazendo convidados especiais que têm uma história de vida que pode inspirar a gente. E este episódio é patrocinado pelo Fibo, a melhor ferramenta para quem quer alcançar aprovação com notas altas no Enem. Se você ou alguém conhece ou está nesta fase de estudos, confira o Fibo, o que ele pode oferecer para otimizar o seu aprendizado. A gente colocou na descrição do vídeo o link do Fibo para você conhecer. Atualmente é gratuito, então é uma ferramenta fantástica para você que está estudando, se você tem um filho que está estudando. E também, além do Fibo, que está patrocinando o Lamparina Cast, a gente tem a Traços, né? Que é um projeto fantástico, um trabalho social, uma revista que já está em grandes cidades, grandes capitais do Brasil. Muito legal o trabalho deles. Eu sou o Vitor Mesquita, estou aqui com meu amigo Fábio Gabriel, sou host, e com outro amigo meu aqui, host também do Lamparina Cash. Eu sou o Fábio Gabriel, mais um episódio super especial com pessoas especiais. Hoje estamos aqui com Grace Gioviani. Grace, bem-vinda a esse Lamparina Podcast, mais um episódio super especial, uma empresária, mentora, evangelista, conhecida por desenvolver o método SSS, Sucesso Sem Estresse, e por seu impacto significativo no mundo dos negócios. Grace, é um prazer tê-la conosco. Bom, então para mim é uma grande alegria estar aqui, eu agradeço demais o convite, espero que a gente nesse bate-papo aqui possamos ativar, impulsionar muitas pessoas que estão em casa. Então, muito feliz de estar aqui com vocês nesse podcast que inspira e impulsiona pessoas pelo mundo afora. E falar em impulsionar e inspirar pessoas, como que iniciou a sua trajetória? Conta um pouco dessa história pra gente. Essa trajetória, eu estava falando agora há pouco com o Vitor, né? Eu sou gaúcha, então saí do Rio Grande do Sul muito pequena com os meus pais, em busca de uma vida diferente, uma família muito pobre, e eu gosto de ressaltar isso, né? Que pobreza é muito diferente de humildade. Então a gente, naquela época, as pessoas normalmente têm mania de falar, eu vim de uma família humilde. Não, era uma família pobre, cheia de escassez. E nós nos mudamos para a cidade de Dourados ali, cresci, depois me formei, fui para Nova Mutum, Mato Grosso, então morei em várias cidades do Brasil, me formei em administração empresarial e rural, e depois eu comecei a atuar na área administrativa de grandes fazendas exportadoras de soja. Então, assim, um ramo completamente diferente, né? E foi no ano de 2005, eu decidi começar a empreender de porta em porta, comecei a vender produtos de porta em porta de uma empresa de cosméticos, e ali passei 16 anos da minha vida, então trabalhei muito tempo à frente de times de vendas, comecei do zero, fui escalando, cheguei a ter 117 mil pessoas dentro do meu time, espalhado em 3 países, Brasil, Portugal e Peru. Cheguei no topo profissional, mas com bastante estresse, então muito trabalho, muito estresse, muita adrenalina, e em 2020... acredito que a pandemia trouxe uma revolução para muitas pessoas. Em 2020 houve ali uma mudança de visão sobre a minha vida, sobre muitas coisas, e tive um reencontro muito profundo com Deus, e ali eu fui chamada a construir esse método SSS, no qual nós começamos em 2021 a impactar vidas com esse tipo de orientação, né? Mais voltado para o desenvolvimento humano, para desbloqueio mental, para mudanças de crenças, porque eu entendi ao longo da vida que
quando a gente quer o resultado, quer o sucesso em alguma área da nossa vida, não basta só habilidade. Não sei se vocês concordam com isso. Concordo. É habilidade e mentalidade. Tem muita gente que tem muita habilidade. Eu vi você divulgando aqui empresas, né, incríveis que treinam habilidade, desenvolvimento, mas a gente precisa entender que é a habilidade e mentalidade que é o que vai impulsionar o profissional a ser um grande profissional, um grande pai, uma grande mãe, enfim, esposa, esposo, e tá eficiente em todas as áreas da vida, né? Então, essa é a Grace Joviani. Sou mãe, sou casada, tenho 2 filhos, um de 18, um de 8. Hoje eu vivo na cidade de Jundiaí e vivo, lá é minha casa, né? Mas viajo bastante, levando a palavra, fazendo esse trabalho de ativação que a gente faz aí por onde a gente passa. Legal. E Grace, de porta em porta, né? Cada porta é uma porta, mas tem a próxima porta. Como é que você via isso naquela Poético época? isso, hein? Você viu bonito? Ele estudou bastante. Ele pra falar isso. foi poético, gostei. Eu falo que quem trabalha hoje, quem começa a empreender vendendo, né, de porta em porta, é uma escola. Primeira escola é você aprender a lidar com os nãos. Então, você nunca sabe o que está por detrás da próxima porta. Ali pode estar uma oportunidade, ali pode estar um não, ali pode estar uma decepção, mas eu falo que a busca pelo sim, ela tem que ser muito maior do que a paralisação nos nãos que você encontra. Então, se eu pudesse tirar o que eu aprendi nesse tempo, que realmente bati de porta em porta para levar aquilo que eu carregava, foi esse não se importar em ouvir não, porque o não faz parte da vida. E tem muita gente que para no terceiro não, no quinto não, que desiste dos seus sonhos, dos seus objetivos, justamente por conta do não. E a gente precisa entender que o não faz parte da nossa história, da nossa vida. Sim. Eu acredito que o não, ele faz a gente trazer, vamos dizer, trabalhar os nossos desafios de transformação e chegar a alguns sims, né? Que vem pela vida. E para aquela pessoa que trabalha com vendas ou que precisa... Todo mundo trabalha com venda de alguma forma, né? A gente vende uma ideia, vende produto, vende serviço, mas o não, ele nada mais é do que você entender que o vendedor, ele precisa entender o quê? Ele não tá ali para todo dia vender tudo que ele tem. Ele tá ali para levar uma informação e se tornar conhecido naquilo que ele faz. Então, quando ele tira o peso de todo mundo falar assim, é como se fosse um baralho, né? Todas as cartas não são ás. Às vezes vai ter no meio desafio, até esses desafios te fortalecem na trajetória para que você chegue onde você precisa, né? E o que tem a ver os R$130 batendo em porta em porta? R$130 eu comecei o meu negócio com dinheiro emprestado, você acredita? Naquela época eu não tinha R$130 para começar, para comprar o kit que eu precisava para começar as vendas. Eu não tinha esse dinheiro. E eu vejo hoje muitas pessoas falando assim, eu não tenho condição, eu não consigo, eu não tenho hoje oportunidade, mas oportunidade a gente pode criar, a gente pode construir. Eu pedi para uma amiga o cartão de crédito emprestado, corri, comprei, trabalhei, vendi, paguei antes de vencer o cartão dela, e ali eu comecei a dar giro num negócio que se tornou um negócio milionário. Então hoje tudo que eu tenho partiu do quê? De uma decisão da venda, decisão de ser correta, decisão de empreender, a decisão de não parar diante dos desafios. E as pessoas precisam entender isso, que não existe esse negócio de não tenho condição. A condição a gente cria através da criatividade que Deus nos deu, através daquilo que temos dentro da gente que muitas vezes a gente não acessa. Tem muita gente hoje que está falando, eu não faço isso, eu não faço aquilo porque eu não tenho oportunidade financeira, eu não tenho uma situação financeira que me ajuda. Gente, a gente sabe que quando a gente quer, a gente faz, né? Ô Grace, o método SSS, né, digamos, sucesso sem estresse, como que tem impactado vidas e transformado pessoas? Você sabe Explica que um pouco o método SSS, vocês inclusive estão convidados, hein? Dia 28, 29, 30 de junho nós vamos ter em Goiânia, aqui do ladinho. O método SSS surgiu num momento muito diferente da minha vida, eu preciso compartilhar isso com vocês. Fui convidada para um café da manhã em agosto de 2020, eu estava no auge da minha carreira profissional, jamais pensava em mudar o ramo de treinamento, porque até ali eu treinava vendas e liderança e produto, né? Então eu fui convidada para um café da manhã, cheguei naquele café da manhã, estava tendo um louvor, estava tendo um mover espiritual muito intenso e ali estava tendo um momento de batismo. Eu tomei a decisão de batizar ali na hora, eu falo que fui abduzida para aquela piscina, e naquele batismo eu recebi uma profecia, que Deus iria me usar para impactar empresários, empreendedores, para libertar essas pessoas, para que pudessem viver o sucesso sem estresse. Porque muitas pessoas buscam o sucesso, mas na verdade vivem correndo atrás de um looping de estresse e o sucesso nunca chega. E aquilo foi muito forte, muito intenso.
E a partir dali, 6 meses depois, eu estava fazendo o primeiro método, que é uma imersão de 3 dias, onde dentro desse processo nós trabalhamos os medos, as crenças limitantes, bloqueios emocionais, que é o que trava uma pessoa de chegar onde ela precisa chegar. Então vamos lá, uma pessoa às vezes tem toda a habilidade do mundo, mas ela está bloqueada por um medo, por uma necessidade de aprovação, pela timidez, pela insegurança, e isso faz com que ela passe a vida inteira num looping de repetição sem chegar onde ela precisa. Então, o método SSS, ele trabalha medo, crença, desbloqueio, e no domingo a gente faz a parte ativacional, que é uma ativação de identidade, aonde a gente tem, assim, mais de 3 mil alunos já, e já fizemos 2 na Europa, tem vindo pessoas de Portugal, da Espanha, do Canadá, do Japão já veio para o método, porque se tornou algo que é muito personalizado, é muito individual. Então, é algo onde a pessoa entra lá dentro, ela consegue olhar para dentro dela, entender o problema dela e resolver aquela barreira que impede a pessoa de escalar, de chegar onde ela precisa, sabe? Você falou do medo. O medo está constante nas nossas vidas em todo momento, né? O que é o medo para você? É uma forma de uma guarnição? Ou é uma forma de você ter que ultrapassar aquilo dali? Para mim, existe uma grande diferença de precaução e medo. Então, medo é tudo que te impede. Medo é o que nos impede, medo é a barreira, é a maneira que eu vejo que ocorre ali um cárcere emocional na vida da pessoa através do medo. Então, o medo, ele é o que o inimigo coloca muitas vezes para que a gente tenha a paralisação diante dos nossos projetos. Então, precaução é diferente. Eu tenho um carro de alta velocidade. Eu amo dirigir em alta velocidade, mas não posso por precaução a minha vida, por amor à minha vida, mas eu poderia ter medo. Então, são 2 coisas diferentes. O medo, para mim, não é bom. Tem gente que defende a ideia de que o medo é algo positivo, é uma emoção primária, né? É uma das emoções primárias. Mas, para mim, você ter precaução sobre a sua vida é uma coisa. Agora, o medo, ele te aprisiona. Tem muita gente que deixa de fazer grandes coisas por medo. Vou te dar um exemplo. Tivemos no método da SSS um empresário muito bem sucedido, que tem mais de 200 funcionários, um contador, e ele é uma das maiores contabilidades médicas do Brasil. E ele estava com síndrome do pânico. Da onde vem a síndrome do pânico? Começa pelo medo bobo de algum momento, algum gatilho que você teve em algum momento da tua vida, e aquilo vai sendo alimentado dentro de você. Quando você percebe, você está com uma síndrome do pânico. E aí você fala, surgiu da onde? Ninguém para olhar a causa, vai tampando, colocando um band-aid na ferida, né? E aí o que aconteceu? Ele foi para o método, ele não entrava mais em elevador, ele não voava. Pensa um empresário que precisa de conexões, precisam de reuniões, ele não conseguia ter esse desenvolvimento. E aí ele foi, trabalhou o quê? Medo, desbloqueou, entendeu de onde veio isso. Ele hoje viaja para o Brasil inteiro, a empresa dele cresceu muito, ele ficou tão apaixonado por aquilo que ele viveu, que ele levou 180 funcionários, a empresa só decola. Então, o que a gente precisa entender? O medo é um fator de limitação, e nós não precisamos viver com ele. Então, tenho medo de barata, tenho medo de cobra, tenho medo de elevador, tenho medo de voar. Todo medo, ele é um impeditivo para realizar aquilo que você foi chamado a fazer. Ao meu ver, é isso. Não sei na opinião de vocês. Eu tenho alguns medos. Então, são alguns impeditivos que eu tenho que melhorar. Com certeza. Com certeza. Principalmente barata e entre outras não coisas. Não acredito. Você acredita? Você jura? Faixa homem preta, desse tamanho. Com medo de barata. Não é possível. Nós precisamos resolver isso. Perdeu até os cabelos por causa da barata. Mas quando a gente fala, né? Sucesso sem estresse. O que é o sucesso? Sucesso para mim é um equilíbrio. É você olhar para todas as áreas da sua vida e entender que elas estão equilibradas, que elas estão na mesma frequência, na mesma intensidade. Se você pegar, existem muitas pessoas que acham que sucesso é igual a ter muito dinheiro na conta. E eu conheço um monte de gente milionária que não está feliz. Ou seja, ela está tendo sucesso. Às vezes um monte de gente que está com a condição financeira maravilhosa, mas a família está toda desestruturada. Isso é sucesso? Então o sucesso é muito particular, mas é muito importante que cada pessoa entenda que sucesso é ter esse olhar de paz que excede todo o entendimento, onde você olha e fala assim, não, isso aqui está organizado, a minha saúde está em dia, porque você já imaginou se você está muito bem sucedido, só que você vai lá e descobre uma doença por falta de cuidado com o seu corpo. Sim. Você não teve um alinhamento. Então, para mim, sucesso é ter alinhamento em espírito, mente e corpo, que acaba impactando em todas as áreas da sua vida.
E quando a gente fala sem estresse, a pessoa acha que vai ser um caminho de flores 100%. Zen, né? Nossa, zen. Uma vez eu falei o nome do evento, uma pessoa falou assim, nossa, mas é good vibe, você não tem jeito de ser good vibe. Eu falei, não, vai lá pra você ver como é que é, né? Sim. E eu sou triatleta e já fiz triatlon, algumas provas, meia maratona, e assim... Os dois aqui são atletas, né? E precisando melhorar, eu tô precisando melhorar. Por exemplo, mais. 10 quilômetros. Eu já fiz 10 quilômetros. Meu primeiro 10 quilômetros foi muito doído, foi muito estressante. Mas, sei lá, depois que eu já fiz alguns, o outro eu concluí ali os 10 quilômetros e ia pra casa tranquilo, fácil. Não tinha o estresse, né? O que é isso? Treino. Desenvolvimento de habilidade, hora de dedicação. Não tem jeito de correr uma maratona saindo agora para correr, né? Meu marido corre, gosta muito de correr. Eu já tentei acompanhá-lo, estou em fase de adaptação para a corrida e eu falo que é um treino constante, assim como tudo na vida. E eu uso muito essa frase, assim como você faz uma coisa, como você faz todas as outras. E a gente precisa entender que o processo de amadurecimento daquilo, da sua habilidade, elas são horas de dedicação. Quanto tempo você demorou para poder, né, ser faixa preta naquilo que você faz? Quantas horas de treino, quantas horas de atuação? Então, tudo na vida é isso. E eu falo que é 10 mil horas. Você fica bom em alguma coisa quando você faz 10 mil horas de repetição. Então, eu tenho que trabalhar as duas frentes, mentalidade e habilidade. Você pode ter treinado quanto for, mas se você entrar na prova, você sabe disso, você é triatleta. Se você entrar na prova pensando, não vou dar conta, hoje não estou num bom dia, as coisas não vão dar certo, vai acontecer? Não vai, você vai completar a prova se arrastando. Agora, se a sua mentalidade tiver visualizado, meditado, pensado, acreditado, declarado, você acaba trazendo à existência aquilo que você já sabe fazer. Então, é muito esse posicionamento. Eu acredito que te leva a não ter o estresse. Vamos lá, se a gente levar o estresse para o esforço físico, se eu saio querendo correr agora 15 quilômetros, eu não tenho disposição física para isso, eu não estou preparada, meus músculos, vai haver o quê? Estresse nos músculos. E às vezes as pessoas querem alcançar um sucesso sem uma preparação, pelo qual ela não está preparada nem emocionalmente para aguentar o que precisa aguentar, porque quanto mais você cresce, mais pressão você tem. De uma forma ou de outra, você acaba tendo mais responsabilidades e mais pressão. Então, tem gente que não quer passar pelo processo, né? Já quer dar um salto daqui para aqui. E o processo, ele é incrível justamente por isso, porque ele faz essa fortaleza dentro de você para aguentar aquilo que você precisa carregar. A perseverança é a fundação de todas as outras ações? Eu acredito que a perseverança e a fé. Eu acho que a fé, quando a gente fala de fé, eu não estou falando de religiosidade, nem a fé só em Deus, a fé em você mesmo. Eu falo muito que a fé, ela tem duas frentes, né? A fé no positivo e a fé no negativo. Então, eu posso ter fé no negativo, nas coisas negativas que eu estou pensando, que eu estou declarando, ou eu posso ter fé naquilo que é positivo. E aí entra a perseverança. Perseverar é esperar. Sim. Fé é agir. Então, eu posso ficar perseverando e esperando e tendo pensamento positivo, mas sem ação. Eu preciso ter a junção das duas coisas, a perseverança, a esperança e a fé. Porque a fé me coloca para agir. É uma força espiritual que vai fazer com que eu me levante e eu vou em busca dos meus sonhos. Eu falo isso porque tem muita gente que fala assim, tô orando, esse ano vai abrir uma porta, Deus vai abrir uma porta. Sem ter uma ação. E a porta já está aberta, mas a gente precisa se levantar e girar a maçaneta. Sim. Eu tenho que entender que eu preciso me posicionar para aquilo que eu quero. Então, sendo você profissional, esposo, tá precisando ser o melhor pai na vida, precisa de haver uma mudança de hábito e um olhar novo sobre aquilo que eu espero, para que eu consiga construir essa melhor versão de vida, de tudo. Né? E essa construção de novos hábitos, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Né? A mentalidade, ela é treinável? Ou assim, se eu não tenho uma mentalidade boa, já era? Demais. Ela é treinável tanto quanto sucesso. A mentalidade, ela é treinável tanto quanto habilidade. Tanto quanto qualquer habilidade. Por exemplo, tem gente que fala, não sou bom vendedor. Vocês já conheceram alguém que falou, nossa, eu não vendo nada. E eu falava, eu não vendo nem rifa de igreja. E como que eu vou vender um produto? O que eu fui fazer entrando nesse negócio? Pegar produto, vender produto. Eu sou péssima vendedora. Essa era a minha crença. Então, eu treinei isso ao longo do tempo. Como que eu me fortaleci para isso? Desenvolvendo conhecimento, colocando esse conhecimento em desenvolvimento, se tornou uma habilidade, e aí entra... Mas eu tinha muita habilidade lá em 2007, eu conhecia todo o processo de venda, mas eu não vendia tanto. O que acontecia ali? A minha mente. Eu não acreditava em mim. Então, se eu quero escalar algo na minha vida, tem 3 princípios. Eu tenho que acreditar naquilo.
Eu tenho que acreditar, vamos falar de produto, eu tenho que acreditar no produto que eu estou vendendo, eu tenho que acreditar naquele CNPJ, naquela empresa, e eu tenho que acreditar em mim. Porque se eu não acreditar no meu potencial, você pode estar vendendo ouro em pó, você não vai chegar aonde você gostaria. E assim é na vida. Se eu quero uma mudança no meu casamento, uma melhoria, mas eu não acredito naquilo, eu não acredito na minha capacidade para mudar aquilo, a coisa não vai acontecer. Então, precisa acreditar, né? Grace, o método. O método é um planejamento e uma execução, é isso? O método é um planejamento e uma execução, porém, vivenciada individualmente. Não é algo que eu estou lá na frente falando e vocês estão lá sentados anotando. É algo vivido. Então, por isso que eu falo que é até difícil de explicar, porque cada um tem uma experiência, cada um leva para casa algo, porque é muito personalizado. A gente faz um movimento onde existe uma capacidade de vagas para que a gente consiga entregar essa individualidade para todos e todas as dinâmicas são aplicadas individualmente a cada participante. Então, não tem como, eu te garanto, você sair de lá com seu medo de barata, porque isso vai ser eliminado lá. Ou qualquer outro medo que exista ali vai ser eliminado, porque existe um olhar individual para cada situação e para cada uma das pessoas que estão lá. Por isso que tem um grande staff, por isso que tem um processo de organização antecipada do evento. Então, ele tem um começo, meio e fim. Não dá para ir só no sábado. Tem gente que fala, eu vou no sábado. Não, ele começa na sexta, termina no domingo. Não tem como interromper o processo, porque é um processo. Então, dentro, a gente faz toda uma escala para tratar o quê? Aquilo que impede você de ser a sua melhor versão. E vamos lá, aquilo que você já faz de melhor hoje, você pode escalar. Quem garante para você que aquilo que você tem de resultado hoje não pode ser escalado vezes 10, vezes 50, vezes 1000? O que impede isso acontecer? O limite que a gente colocou. Nossa. E esse limite veio da onde? Existe um limite. Então, às vezes, tem gente que vai falar assim, poxa, mas eu tô bem, tô bem profissionalmente, eu tô top aqui no meu faturamento. E se eu te falar que esse faturamento pode multiplicar e que isso pode exponencializar X mil famílias através desse posicionamento que você pode mudar? É algo que, às vezes, a gente, pela própria crença de merecimento, se paralisa. Então, tem coisa na vida que é para mais e a gente tá ali paralisado por conta da crença de merecimento, que às vezes está baixa. Em todo momento a gente está falando da ação, né? Pablo Picasso falava que a ação é fundamental para o sucesso. Exatamente. Então é isso, é o que te leva. É o que te leva, o que você falou. Na verdade, a gente tem o que está planejado na nossa mente, mas precisa dar o quê? Ação àquele planejamento. Isso, mas aí quando você sai do ponto A para ir no ponto B, existe um processo de ação, você se coloca a fazer todo dia. Aí você sai e aqui no meio tem o quê? A crença, falando para você assim, não, tá bom. Que é o que eu falo muito sobre autoridade. As pessoas confundem autoridade com quantidade de seguidor. Gente, quantidade de seguidor não significa absolutamente nada. Tem um monte de gente que tá com um monte de milhões de seguidores e a gente sabe que não é verídico. Então, a quantidade de seguidor não determina seu nível de autoridade. O que determina seu nível de autoridade é quanto você cumpre aquilo que você fala. Porque quando você promete, eu vou treinar todos os dias para cumprir a minha prova de triatlo. Eu tô treinando todos os dias, eu vou fazer essa prova. E você vai e você executa, naquele momento, você tá tendo o quê? Criando autoridade. Para quem? Para você mesmo. Quando eu crio autoridade para mim, eu me torno imparável, porque as pessoas vão começar a ter esse respeito, vão começar a enxergar a sua autoridade. Agora, quando você fala, olha, eu vou na academia amanhã, você fala para você, não tô falando de falar para pessoas não, você fala para você, eu vou treinar amanhã, e você não treina, o que a tua mente está entendendo? Ele procrastina, ela sabota. Aí daqui um pouco você fala assim, eu vou comprar esse carro. Eu quero essa casa, vou formar essa empresa. A mente fala assim, vai não. Não vai, porque ele está acostumado a se sabotar. Então eu tenho que ajudar a proteger para que ele não vá, porque a gente precisa repetir esse padrão. E aí você começa a ter uma briga interna entre procrastinar, autossabotagem, e você fala, poxa, por que isso acontece? Por que eu desisto? Por que eu não termino o processo que eu comecei? Porque aquilo já se tornou um hábito. Você falou uma coisa interessante, procrastinação. Tem gente que acha que para ter o sucesso ela não pode mais procrastinar. É verdade? Quer dizer que as pessoas que têm sucesso elas não procrastinam em nada? Elas executam mais. Pode ser que ela até procrastina, mas ela executa mais. E quanto mais você procrastina, mais distante do resultado final você está.
Não tô falando que a pessoa não tem sucesso, porque às vezes o sucesso para ela já é aquilo que ela vive. Uhum. Só que às vezes a visão nossa é uma visão muito limitada. A visão de Deus sobre os nossos projetos e sobre a nossa vida é muito limitada. E aí, quando você procrastina algo, vamos dar um exemplo bobo. Precisa fazer exames médicos 2, 3 vezes ao ano. Quantos brasileiros hoje faz? É muito poucos. Ok, mas quando ataca a doença? Aí se procura. Aí vai correr, sai correndo, faz o trupé, arruma a data, arruma a agenda, faz o que é preciso para cumprir aquilo, para cuidar da doença e não da saúde. Então procrastina-se uma vida inteira, cuidar da saúde, e na hora da doença resolve. Então a gente fala que isso é uma gestão dos últimos 5 segundos. E tem muito empresário, muito empreendedor, muito gestor por aí que está sendo esse gestor dos últimos 5 segundos. E isso causa o quê? Vício e estresse. Porque nos últimos segundos você tem que ir lá executar. Você tem que ir lá e fazer. Você não tem mais como procrastinar, então você entrega. Então por que passar por esse período de estresse, sendo que eu posso fazer todo dia bem feito, sem estresse, entregar aquilo que está dentro da minha lista de planejamento, de ação? Então, os maiores empresários, eles aprenderam a procrastinar menos. E a eliminar essa procrastinação. As pessoas mais bem-sucedidas, os maiores atletas, se você olhar, a gente ouve, eu assisto muito a questão de futebol, que meu filho fala que vai ser jogador de futebol, a gente vê muitos jogadores, né, Cristiano Ronaldo, ele não tinha tanta habilidade, ele conta, mas ele treinou mais que todo mundo. Então, ele procrastinou o treino? Não. Ele chegava mais cedo, isso fazia com que o sucesso dele automaticamente seja maior. É igual o Messi. O Messi falou que demorou 17 anos para ser o melhor. Então imagina, 17 Agora anos de treino para ser o melhor. Agora você pensa quanto tempo ele mentalizou ser o melhor, porque ele contou esses 17 anos. Contou. Com Ele certeza. podia ter falado assim, poxa, que bom, sou reconhecido pelo que eu tô fazendo. Foi algo planejado na mente dele e no treino dele. E é tanto verdade Foco, que né? ele não fala só os anos, ele fala os meses e os dias. Eu não tô me lembrado agora, mas ele traz esses dados, né? Para você ver como era algo que ele planejou. E isso é uma coisa muito séria, né? A mentalização, eu falo que a palavra, um dia Deus me trouxe um insight muito louco, a palavra meditação. Às vezes a gente fala assim, meditação, eu não gosto de meditação, eu também sempre fui muito ativa, então assim, pensar naquela coisa muito zen, né? Mas meditação é todas as vezes que você pensa. Sim. Meditar é pensar. Então, se você medita sobre algo errado, você está ditando a ação errada para o seu corpo. Medita a ação. Então, observa, eu mesmo estou ditando a ação que o meu corpo vai tomar. Sim. Então, se eu medito sobre um problema, sobre algo negativo, automaticamente eu estou direcionando o meu corpo para algo negativo. Se eu medito a ação de mentalizar, de pensar, de acreditar, eu estou trabalhando o meu corpo, minhas células, a minha frequência ao redor para alcançar aquilo, né? Meditação não é parar de pensar. E sim você estar presente no que está pensando, né? Exatamente. Você tá filósofo hoje, Vitor. E ditando a ação, ditando a ação que você vai tomar. Sim, exatamente. É isso. E quando a gente está mentalizando, né, algo, a gente precisa de foco. Uhum. O que é o foco? Foco é quando você elimina todas as coisas ao redor e você consegue enxergar só aquilo. Eu falo que foco é você não deixar a distração chegar. Foco é você ter um ajuste muito quando você tem a missão muito clara, né? Você precisa entender que diante da tua vida muitas coisas vão aparecer de oportunidade. Mas se você não tiver foco para alcançar aquilo que você foi chamado a fazer, aquilo que é a sua missão, você acaba se perdendo no caminho. Então eu brinco, eu falo assim, foco é quando você faz assim, ó, que você consegue ver só aquela imagem. Aqui eu tô num quadro lindo na frente, você olha, tem nuvem, tem um monte de coisa. Mas o foco é quando eu consigo ver aquele detalhe, naquela graminha que tá ali, e vou focar só naquilo. Então, eu acredito muito nesse poder que a gente precisa desenvolver de ter foco, porque é a distração que faz você se perder. E quando a gente olha para o céu, a gente vê um foco tão presente, tão permanente, que é o sol, né? Olha o foco de luz. Total. Está ali todos os dias, todos os momentos. Total. E o foco é um aprendizado para todos nós. Exatamente. Grace, quais são as características para você, para uma pessoa que tem sucesso? Para mim é disciplina, foco. Sim. Porque a pessoa que está distraída, ela não consegue chegar, né? E eu falo que a distração, ela tá hoje a todo tempo pra gente. Você pega o celular, tem milhares de informações. Você já deve ter visto essa informação, né? Tudo que a gente
ver em um dia de mídia social equivale a toda a produção de conteúdo do ano 0 ao ano 1900. Em um dia nas redes sociais. Então, a quantidade de informação que tem, ela causa uma distração tremenda. Então, foco, disciplina. Um dos meus valores principais é a justiça. Eu acho que a pessoa que quer ter um sucesso baseado em princípios do reino, ela precisa ser uma pessoa justa, honesta, honestidade, né? Cumprir com a verdade, cumprir com o horário. São aquelas coisas básicas que a gente sabe que faz parte aí do dia a dia, né? A verdade, né? Nada fala mais que a verdade. Tem gente que tem sucesso que a gente sabe que já trapaceou muito para chegar, mas eu acredito que o sucesso sólido, ele é isso, ele vem com a verdade, né? A justiça é dar a cada um o que é seu pelo seu merecimento? Acredito que por aquilo que você merece, não, por aquilo que você semeia, para ser mais claro. Aquilo que você semeia, você colhe. Porque é difícil eu ter uma noção do que eu olhar para você e entender qual é o seu merecimento. Porque eu não tenho como julgar a intenção do seu coração quando você fez alguma coisa. Sim. Mas tem como eu saber que aquilo que você semeia é aquilo que você colhe. Então, tudo aquilo que a gente está colhendo hoje de bom ou de ruim, a gente semeou algum dia na vida. Então, a lei da semeadura, ela não falha. Então, aquilo que eu semeio é aquilo que eu vou colher. Não tem como você semear limão e colher moranguinho. Aquilo que você semeia, você vai colher. Então, por isso que todos os dias a gente não tem que olhar para trás e nem para frente, a gente tem que olhar para o agora. O para frente é 20% para você poder ter um foco, a missão, ter clareza do teu plano. Para trás é 10% para você aprender aquilo que lhe foi ensinado ao longo das decepções ou alegrias da vida, e 70% tem que ser o meu presente. Então, todas as vezes que eu foco no meu presente, eu consigo produzir as sementes boas para a colheita de amanhã. Porque hoje eu estou colhendo o quê? Aquilo que eu semeei ontem. Infelizmente, é isso. E muitas vezes a pessoa passa por alguma dificuldade, e daí ela pensa assim, poxa, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Que está vivendo uma coisa assim que não é tão legal, que ela não estava pensando, planejando, e traz aquele senso de merecimento. Eu mereço isso, eu sou isso, né? Como é que a gente faz para, quando a pessoa está numa dificuldade, ela transformar isso em uma oportunidade no sentido assim, hoje eu estou merecendo isso, mas amanhã eu posso merecer algo melhor. Na verdade, o que a gente precisa que as pessoas entendam é que elas merecem mais. E se eu mereço mais, primeira coisa, eu tenho que ter uma ativação de identidade. Quando a pessoa fala, eu sou procrastinadora, eu sou preguiçosa, eu sou tímida, eu sou lenta, eu sou nervosa demais, ela está aceitando um rótulo que foi colocado para ela ao longo da vida. E o rótulo vem da onde? Vem de um bloqueio. Então, se a gente pega como que surge um bloqueio, eu já chego na resposta. Como que surge um bloqueio? Um evento, um trauma, um bloqueio, ali surgem as crenças limitantes. Depois das crenças, a pessoa começa a aceitar os rótulos. Sim. Vou te dar um exemplo. Não sei se você tem filho ou não. Você tem filho? Tenho 2. Pronto. 2? Pronto. 3. Já sou até avô. Olha só, que bênção. E aí, você está ensinando a criança uma tarefa de matemática. Sim. E aí a criança não está entendendo ou não está querendo entender, que você percebe que está enrolando. Aí o pai vai lá e dá um tapa na mesa e fala, você é burro, menino, você não está entendendo o que você está falando. Um evento, uma causa, um bloqueio. Aquela criança, automaticamente, ela trouxe para dentro dela uma crença, que aí vai no que você me perguntou. Vai numa crença, eu sou burro, eu não sei matemática, eu não consigo fazer contas. Consequentemente, quando essa criança cresce, ela entende, eu não sou bom com dinheiro, porque a gente assemelha dinheiro, finanças, com cálculos, com matemática. E essa criança, ela, ao longo da vida, ela vai desenvolvendo essa crença. Então, ela tem uma crença de que ela não consegue aprender matemática, porque a autoridade maior dentro de casa, que é o pai, olhou para ela e falou, você é burro, você não sabe, você não presta atenção. Aquilo determinou dentro da criança aquilo que é o futuro dela. Dali surge o rótulo. Dali surge bloqueio, dali surge um monte de coisa. E essa criança de 4, 5 anos que cresce se torna um adulto que continua falando, eu nunca fui bom em matemática. Por quê? Não sei de onde surgiu isso. Mas eu nunca gostei de matemática. Talvez por um estresse, por um momento, um evento que ela aconteceu ali quando era pequena. Então, como que muda isso? Então, esse adulto hoje está indo mal com as finanças porque talvez a pessoa que era autoridade para ele, ou o pai, ou a mãe, ou um professor, determinou que ele era burro.
Como que eu mudo isso? A pessoa precisa voltar nesse dia, ela precisa passar por um processo de desbloquear essa barreira que está acontecendo ali. E ela vai mudar a partir dali a visão de quem ela é. Ou seja, ela não é aquilo. Aquilo é uma distorção de identidade causada por um bloqueio, por um momento, por um trauma. E aquilo carrega, às vezes, uma vida inteira. Gente, tem gente que é desorganizada uma vida inteira por conta disso. Porque num dia a mãe chegou e falou, menino, desorganizado, deixa tudo jogado. Houve ali um trauma, um bloqueio, a criança cresceu, sou desorganizado. Sou desorganizado. Ela é desorganizada com planilha, é desorganizado com horário, é desorganizado com roupa, armário é desorganizado, com conta é desorganizado, tudo desorganizado, por conta de algo que ela carregou a vida inteira. E nós não nascemos para ser assim. Nós nascemos para ser amados, plenos, próspero, abundante e imparável para executar. E ao longo da vida a gente vai carregando esses merecimentos, essas crenças. Né? Mas o simples fato de você dizer não algumas vezes não quer dizer também que você causa bloqueios, concorda? Concordo demais. Eu acredito que tudo tem que ter limite. Sim. Tudo tem que ter limite. Sempre tem que ter limite. Lá em casa eu tenho 2, eu tenho um de 18 e um de 8. Então, lá em casa é rígido, sistema rígido. Então, vamos lá, domingo, eu fui ao mercado, o marido fez o churrasquinho, tem os pratos para lavar no final. Os 2 meninos vão para a pia lavar louça. Não, tô cansado. Não tem não, vai ter que lavar. Todo mundo, estamos vivendo em uma comunidade, cada um tem que fazer a sua parte. Então, o limite, acredito que amar também é colocar limites. Inclusive se auto-amar. Tem muita gente que passa por muita situação porque não falou não ao longo da vida. Se você colocar um limite e houver um posicionamento, a coisa muda. Dentro de um relacionamento, dentro de uma criação de pai e mãe, dentro de uma vida profissional, limite é muito importante. Quando nossa vida temos tempos desafiadores quase todo momento, a verdade é essa. E como que você passou por uma temporada na pandemia que você cresceu muito profissionalmente e transformou a vida de muitas pessoas também. Isso existe estratégia para isso? Você fala para essa mudança a transição, talvez a transição. Na verdade, assim, eu acredito que eu já vim me preparando há muito tempo. Então, vamos lá, eu estudo sobre mentalidade desde 2008. 2014 foi quando eu bati meu primeiro milhão e foi quando eu entendi quem eu era, quando eu desbloqueei a escassez dentro de mim. Então, o processo da Grace não começou em 2020, veio de longa data. A única coisa é que eu treinava para situações diferentes. O meu propósito não mudou, continuou sendo treinar pessoas e ajudar pessoas nisso. Mas mudou o ponto final, que antes era vender um produto X, e eu entendi que ao longo da vida, a pessoa, ela pode ter a venda como uma latente, o resultado, o sucesso, ela pode ter isso, mas quando ela coloca a mentalidade e a fé, esse alinhamento espiritual, espírito, mente e corpo, aquilo fica mais leve. A profissão fica mais leve, o desenvolvimento fica mais leve, tudo fica mais leve. Então, quando 2020 aconteceu essa ruptura de transição, eu acredito que houve muito mais uma ativação de quem a Grace verdadeiramente era. Por isso que o sucesso veio mais aparente, fora do nicho que eu vivia. Então, eu estava dentro antes, tendo um sucesso que era um sucesso mundial reconhecido dentro daquilo que eu vivia, dentro daquela empresa que eu vivia. vamos falar sem ofensa, né? Mas dentro daquela bolha que eu vivia, dentro daquele ciclo que eu vivia. Quando eu saio dali, eu sou a Grace na minha melhor versão e mais pessoas têm oportunidade de ver, essa transição, ela aconteceu muito mais por um posicionamento. Então, se você me perguntar, Grace, o que você considera que foi importante para esse crescimento na transição, né? Muito foi o posicionamento. O posicionamento de não copiar pessoas, mas de ser autêntico. Porque tem muita gente querendo crescer, inclusive no digital, em muitas frentes que querem ser réplicas. Sim. E não adianta, cada um tem aquilo que carrega e que é único. Então, a minha pergunta com o meu time de marketing, meu time estratégico que é aquilo que só a Grace carrega? O que é aquilo que a gente precisa? O que é que está faltando? Então, para onde a gente precisa olhar aqui? Então, a minha pergunta sempre é essa, o que ainda está faltando mostrar? Por quê? Porque eu sei que eu carrego, você carrega, cada um carrega algo que é muito exclusivo e que o mundo precisa. Então, cada vez mais, quando você descobre isso, o sucesso ele se torna mais natural e a explosão mais natural também. Grace, você disse que você encontrou sua melhor versão, né?
E qual é o seu planejamento para você viver sua melhor versão daqui a alguns anos? Eu percebo que o processo de evolução ele é constante. Eu já tive, essas pessoas às vezes perguntam assim, Grace, qual foi a virada de chave? Que dia foi? Não foi só uma, vocês aqui já viveram várias, né? Então imagina, a decisão desse podcast maravilhoso, né? Vocês estão aqui há um ano, quantas milhares de pessoas vocês já acessaram através do conteúdo que vocês se propuseram a fazer. E gente, isso aqui dedica esforço, tempo. Tem gente que acha que abrir um podcast é abrir o link do YouTube e colocar para rodar. É trabalho, é estruturação, é pesquisa, é uma dedicação tremenda. São viradas de chaves do processo. A Grace, o que a Grace vê de futuro? Hoje eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. E eu sei que não é nada pequeno, não é nada pouco. Então, tudo aquilo que ele já me revelou a nível de alcance do SSS, é por isso que eu trabalho todos os dias. Então, hoje, minha melhor versão física, já me considero que eu vivo e vou sempre buscar o melhor para a gente estar na melhor imagem física, pessoal. Mas a minha melhor versão, cada vez mais, vai ser essa intimidade com Deus realmente, com a minha fé, esse mergulho constante que eu tenho dedicado para isso todos os dias, porque eu acredito que assim eu vou estar conseguindo construir essa versão cada vez melhor da Grace, que tem um alinhamento perfeito entre espírito, mente e corpo. O fracasso é a mensalidade que você paga para o sucesso? Vocês estão poetas hoje, hein? Filósofos. Acredito que sim. É que as pessoas têm muito medo do fracasso. Sim. Aí a gente volta lá naquele bloqueiozinho do que o medo traz, que, né, o fruto do bloqueio que é o medo. As pessoas não podem ter medo de errar, medo de fracassar. Porque isso é a tentativa, isso é você tá fazendo, isso é você tá se colocando. Quem não tem fracasso não tem história. Então, hoje eu olho, teve dias que eu atravessei uma estrada de 237 quilômetros de estrada de chão por muitas vezes para poder, do outro lado, vender um batom. Aquilo poderia ter sido um fracasso. E eu poderia ter desistido naquele fracasso. Ou eu poderia olhar e falar assim, aprendi a dirigir na estrada de barro. Sim. Aprendi, conectei com uma pessoa do outro lado que talvez em algum momento pode me gerar alguma outra coisa. Ou ajudei uma pessoa de forma genuína do outro lado. Então, a gente tem que olhar o fracasso como estágio. Se você olhar para uma faculdade, 5 anos você fica dentro de uma faculdade. Quantas coisas você vive dentro de uma faculdade? Não é só alegrias. Você passa por vários desafios dentro de uma universidade, né? A prova, a pressão, a apresentação de trabalho, às vezes não deu bom, às vezes deu bom, enfim. No final, quem garante que aquela história vai ser a história da sua vida? Eu hoje não uso a minha administração, eu uso porque administração é administração, mas tipo, o que eu aprendi lá, de verdade, assim, se eu for levar para a vida, eu usei pouca coisa da faculdade, mas foi um aprendizado. Então, o fracasso, ele tá em todo lugar. E a gente tem que olhar para o fracasso como um aprendizado. Eu olho sempre que você não ganha ou perde. Você aprende e ganha. Você falou uma coisa muito importante que me fez lembrar um grande amigo que falava e fala que quando a gente tem fé, a natureza muda em tudo por tudo. Ou seja, como eu vejo o fracasso... não vejo o fracasso eu vejo como uma oportunidade. Uma oportunidade, Então, total. quando é a fé. É a fé de transformar, é a fé de ver que não desistir. Se a gente pegar o exemplo do Elon Musk, o cara, ele investiu tudo que ele tinha, ele foi até o último foguete dar certo, era a última reserva que ele tinha, já tinha pegado dinheiro emprestado, já tinha sido taxado de louco, a NASA rido dele, hoje a NASA é cliente dele. Então vamos pensar que o fracasso para os fracos é onde se para os imparáveis, aonde é um degrau para o próximo passo. E você falou, né, que você muitas vezes andou quilômetros para conectar com a pessoa, né? E a gente tá falando aqui com 3 pessoas, falando para outras pessoas que estão ouvindo a gente, né? O que é o ser humano para você? O ser humano é algo muito exclusivo, pintado por Deus. Eu falo que o ser humano é uma máquina muito inteligente, carrega uma máquina chamada mente dentro de si, que tem poder para criar, poder para fazer. Quando você fala de fé, né? Você falou aí de fé, me veio uma passagem bíblica que fala o seguinte: se você tiver fé,
você vai mandar essa árvore ser arrancada aqui e se lançar no meio do rio. Ela vai obedecer. Então, qual é a fé que nós estamos tendo? Então, percebe o poder que Deus deu ao ser humano, aos filhos, quando ele criou? Ele falou, olha, governa, multiplica, isso aqui é tudo para vocês. E como que às vezes a gente vive? A maioria vive mais como um escravo do que como um filho, como um herdeiro. Então, para mim, o ser humano é esse herdeiro que precisa arrancar as vendas dos olhos, porque muitos ainda estão como escravos. Grace, você é uma mulher que conquistou muitas coisas, irá conquistar muitas Amém. coisas. Quais os conselhos você pode trazer àquela mulher que está iniciando um negócio e quer prosperar? Primeiro, tenha organização. Para mim, a pessoa que é desorganizada, ela vai falhar em todas as áreas. E a organização, ela não começa só na planilha financeira, ou na planilha de tempo, ou em arrumar o seu estoque de produto, ou enfim, o que você faz. A organização começa na comida que você vai organizar para a semana inteira. Que no domingo você pode parar e fazer uma marmitinha fitness para comer saudável e deixar tudo congeladinho na geladeira para você ter alimentação pronta para a semana. Pode começar em você organizando todas as roupas que você vai usar durante a semana inteira, separado, sapato, roupa, look completo para poder te agilizar o dia. Comece em você pegar um calendário semanal e organizar tudo aquilo que você precisa fazer com filho, com casa, com marido e com a tua vida profissional. Porque para a mulher, vocês me desculpam, os meninos que estão aqui, é um pouco diferente o mundo de empreender e ser empresária. Por quê? Porque a mulher carrega um monte de outras funções que... Óbvio que o homem é bom ajudar, mas acaba ficando para a mãe, a maioria das vezes, né? Tipo, a comida que vai ter, o almoço. Sim. Essa é a realidade da maioria. Eu tenho pessoas hoje que me ajudam, né? Mas meu marido também vai para a cozinha quando precisa. A gente se reveza muito bem. Mas não é a maioria das casas brasileiras. Então, a organização dos seus armários, a organização da sua gaveta de lingerie que seja, a organização de todos os seus processos facilita a otimização do tempo para que você consiga suprir como mãe, como esposa, como empresária, como profissional. Quem é a Grace Gioviani? Grace Gioviani é uma mulher imparável que não desiste nunca até alcançar o objetivo que foi estabelecido. Eu falo que me considero imagem e semelhança de Deus, eu sou muito persistente, muito focada e sou aquela que realmente sempre acredita que tem uma solução para qualquer desafio que aconteça. Grace, a gente no Lamparina Cast, a gente não tem nenhum vínculo político, partidário e nem religioso. Porque cada um tem sua crença, né? A gente busca respeitar cada crença, né? E Deus, ele para cada um compreende de uma forma. O que é Deus para você? Deus para mim é tudo. Deus para mim é o caminho, a verdade, a vida, é único, é tudo. É minha razão hoje. Eu falo que durante muito tempo a razão da minha vida foi o trabalho. E talvez por ir muito pela força do braço eu cheguei aonde eu cheguei profissionalmente. E é por isso que quando eu cheguei lá no topo, eu me perguntei o que é o topo? O que está faltando aqui que eu não estou enxergando? A conta estava linda, mas e dentro da minha casa, e dentro de mim, como que está tudo isso? E quando eu me deparo com toda essa vivência que eu tenho tido, hoje eu me sinto uma pessoa extremamente plena e completa. Hoje, se terminasse a minha trajetória aqui, eu estaria satisfeita. Então, eu falo que Deus, para mim, é a minha vida hoje. É meu sentido. Muito bom estar aqui com você. Trouxe insights de aprendizados e vivências. E quem quiser te seguir, né? Te seguir nas redes sociais, onde pode encontrar e trazer um pouco mais dessas informações para as pessoas. Perfeito, fico muito feliz. Primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui, nessa frequência alta do Lamparina. Bom, eu desejo que o Lamparina alcance milhares e milhões de casas, famílias,
que vocês possam impactar vidas através disso que vocês carregam. Parabéns pela ousadia de se posicionar. A gente sabe que no mundo de hoje não é fácil e vocês realmente se levantaram para fazer esse trabalho de maneira linda. Então, que Deus possa continuar multiplicando. Para me encontrar, eu tenho lives ativacionais todos os dias, de segunda a sexta, 6h12, no canal do Instagram. Tem o meu canal também aqui no YouTube, com conteúdos que eu libero para o pessoal. Então, tudo, em qualquer plataforma, é Grace Gioviani. É só procurar lá Grace Gioviani, que as pessoas me encontram. Uma coisa importante, o Lamparina, a gente buscou a todo momento qual seria o nome do podcast. E aí tem uma passagem que diz que não adianta uma lamparina estar embaixo da mesa, e sim em cima da mesa. Total. Que possa estar clareando e trazendo o ambiente para que as pessoas possam conhecer o que é verdade, como que as pessoas são e trazer a essência do ser humano. Que lindo, que Isso lindo. É importante. Que lindo. Essa passagem, ela fala sobre luz, né? Sobre luz. Porque você coloca uma luz embaixo da mesa, ninguém consegue ver o brilho. Quando você destaca, e o que vocês estão fazendo aqui é destacar ideias, é levar essa clareza para as pessoas que estão em casa. Muito lindo. Parabéns. Obrigado, gente, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso e também, como o Fábio falou, né? É legal a gente poder ter essas conversas, né? Primeira vez que a gente está conversando, né? Então, assim, a gente conhecer pessoas diferentes, com origens diferentes, trabalhos diferentes, né? E agregam, né? Quantas coisas que você falou nessa 1 hora que a gente está conversando aqui e que estou pensando e vou pensar durante a semana, né? E assim eu acredito que as pessoas estão assistindo, então quero agradecer também a oportunidade. E para você que está assistindo, compartilhe esse episódio com quem você acha que vale a pena ouvir, né? A Grace aqui. E se inscreva no nosso canal, aperta no sininho. Quero agradecer mais uma vez o Fibo e a Traços por estarem fortalecendo o podcast, e a todas as pessoas que vêm acompanhando, todos os nossos convidados que a gente sempre diz que são especiais, e a porta está aberta. Obrigada. Quando quiser voltar. Obrigada, gente. Eu estou esperando vocês, hein? No nosso evento também, no SSS. Vou ficar muito feliz se vocês puderem estar lá com as esposas para participar com a gente. Legal, eu já falei que até com a Carla que ela falou. Que bom. A gente está organizando isso aí. Que bom. Então, meus amigos, não encontre defeito, encontre soluções para sua vida. A vida é um dia após o outro. Lamparina Podcast na capital federal, no coração deste Brasil que tanto ama vocês, e continuamos. Até a próxima. Um abraço.